Bom dia para vocês que estão nos assistindo nesse domingo às 11 horas da manhã. Boa tarde para quem vai acompanhar nossas reprises às quartas e sextas-feiras às 15h30 na TV Santa Cecília. Novamente estou recebendo uma grande amiga aqui na House Decor, uma arquiteta santista, mas também internacional. Estou recebendo hoje aqui Dani Paes. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Alan. Obrigada pelo convite, estar conversando com você. Nosso papo é sempre descontraído, gostoso. Obrigada. É verdade. Eu que agradeço. A gente tentou marcar durante várias vezes esse encontro, mas a Dani, ela é extremamente ocupada, extremamente profissional, ela realmente se entrega muito ao trabalho dela. Ela acabou de voltar também de uma viagem internacional, convidei, pensei que ela estava aqui, ela estava fora. Hoje eu vou buscar mostrar para vocês, pedir para a Dani dividir com vocês um pouquinho dela, um pouquinho da história dela, da trajetória dela, da linda história e da linda trajetória que você teve ao longo da sua vida. Ela é bastante jovem, mas tem muita experiência. Eu quero que você se sinta bem à vontade, você já é de casa, você já é da House Decor, tá? Você é nossa amiga aqui, além de nossa grande parceira. E quero que você divida então com o nosso público a sua experiência, o que te levou à arquitetura e decoração, um pouco da sua história, um pouco do seu passado, que eu penso que foi muito importante para te trazer até aqui, Dani. Por favor, conta para nós. Obrigada, Alan. Toda vez que alguém me pergunta sobre meu passado, sobre o que me levou, né, eu sempre penso que eu vou ter uma história de um exemplo, de alguém da família, mas pelo contrário, eu não tenho nenhum profissional da área na minha família, nem ninguém, e foi uma coisa meio intuitiva. Quando eu era pequena, já desde criança mesmo, bem pequena, eu mudava o meu quarto, empurrava sozinha a cama de um lugar para o outro, sem entender muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu queria experimentar os espaços. Hoje, olhando para trás, eu lembro das minhas sensações e eu queria experimentar os espaços e testar as configurações e onde ia sobrar mais espaço para eu brincar com as minhas bonecas. E o armário era grande, o armário não ia até o teto e sobrava espaço em cima. Eu olhava aquilo e pensava que era um espaço perdido. E conforme eu fui crescendo e fui desenvolvendo essa visão espacial, eu gostava muito de pedir para minha mãe me levar para visitar apartamento decorado. Sério? E eu falava, desde pequena? Desde pequena. Que legal. Desde pequena. A gente passava na rua, a minha mãe forçava meus pais a baixar o vidro e pegar a folder. Que legal. E eu olhava aquelas plantas e aqueles apartamentos e tentava entender o que levou o profissional a chegar naquele resultado. E aí eu devia ter já uns 12, 13, 14 anos e eu falava, mãe, como que eu posso visitar um apartamento? Eu vou chegar lá e vou falar o quê para as pessoas? Eu preciso de você para fingir que você é compradora e ir comigo para eu visitar os estandes. Que legal, né? E a minha mãe ia comigo e tal. E a gente formulava lá uma historinha, ela falava, mãe, não, conta a história, finge que você tá comprando. Aí minha mãe, a gente pode falar que você só tá olhando. Falava, não, mãe, eles não vão dar atenção. Eu quero perguntar coisa, finge que você vai comprar, pergunta o valor para os caras levarem a gente a sério. E aí eu comecei assim a perceber que me intrigava muito, eu tinha uma curiosidade muito grande de entender aquele produto, né? Não só de achar o produto bonito e bacana, mas entender o processo por trás do produto. Então eu sempre fui atraída pelo mercado imobiliário, de entender comercialmente mesmo por que eles desenvolviam aquilo. E aí conforme eu fui passando os anos, né, eu fui estudando, ainda sem nem entrar na faculdade, eu pegava as plantas e eu ia no carro desenhando por cima. Não, esse quarto tá pequeno, eu achava já, podia dar pitaco na planta do profissional. Esse quarto tá pequeno, se fosse eu, virava a cama para a direita, mudava a porta para a esquerda e faria assim. Então foi uma coisa muito intuitiva, Alan, assim, foi uma coisa que natural mesmo minha, nunca veio na minha cabeça uma outra formação, algo diferente que eu pudesse fazer. Foi
foi algo que já nasceu comigo, essa visão, essa ideia. E a mamãe ajudou bastante, então? A minha mãe andou comigo por alguns apartamentos decorados. Às vezes ela falava, poxa, filha, a gente já foi num tão parecido, mas ela ia lá comigo. E foi... Interessante. Mãe é mãe, né? Ia comigo nos próximos. Que legal, que legal. É assim, é interessante isso, né? E uma casualidade, um sentimento mesmo que de dentro, te aproximar tanto desde cedo da arquitetura e da decoração. E a sequência disso, como que se deu, Dani? Aí eu fui fazer faculdade de arquitetura e meus pais eu morava em São Paulo na época, e eu até estava falando para você, né? Eu falei, não vou prestar faculdade em São Paulo porque eu quero morar sozinha. Aí prestei faculdade em Campinas, na PUC, estudei em Campinas e já voltei para São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo, meu foco era trabalhar com o mercado imobiliário. Eu sempre, voltando ali do instinto que eu tinha, eu gostava muito de não só o resultado artístico, mas como produto, como um negócio, como que aquilo funcionava. Então eu entrei já logo no escritório e enquanto eu estava lá no escritório, fiquei nesse mesmo escritório por 5 anos e aí eu tive vontade de continuar me especializando e fui fazer um mestrado na Inglaterra, onde de fato teve aí um mind changing para mim. Então eu fui para lá fazer um mestrado e eu sempre, até então, eu estava muito satisfeita com a minha carreira aqui no Brasil e com os resultados que eu estava alcançando, com a minha performance dentro do escritório. E aí eu fui para lá para um primeiro ano para tentar entender como funcionava a universidade para no ano seguinte voltar e prestar. Mas eu acabei passando no treineiro ali, passei e falei, bom, tá aqui, né? Não posso voltar mais, vai que eu não passo de novo. Então fiquei ali. E aí eu pensei, nossa, acho que é uma história que eu nunca contei pra ninguém, assim, eu pensei, nossa, então conta pra eu tô indo muito bem, eu pensei, sim, né? No Brasil eu tava indo super bem, eu tava tendo uma ascensão bacana, profissional. Cheguei aqui, passei na faculdade, eu vou conseguir um emprego. E aí eu já fui, né, falei, vou conseguir um emprego no escritório de arquitetura dos meus sonhos. E aí eu fiz o meu currículo em inglês, preparei, me treinei e mandei o meu currículo para o Norman Foster. Nossa. E aí eu fui chamada para entrevista. Nossa. Então eu pensei, meu Deus, eu cheguei aqui, entrei na faculdade de cara, fui chamada para minha primeira entrevista num dos maiores escritórios de arquitetura. Então eu falei, eu tô com tudo, me chamar para entrevista, eu vou passar. Comecei minha carreira internacional. Aí eu cheguei na entrevista, estava zero preparada, assim, não tinha conversado com ninguém, não conhecia ninguém. E fui para a entrevista com o meu currículo impresso. Mas assim, foram 3 minutos que não precisou de mais nada para o cara ver que eu não estava preparada para a vaga, eu não estava preparada, assim. Foi uma surra. E aí eu saí de lá chorando, arrasada. Sério? Sim, arrasada. Fiquei mal mesmo, pensei assim. E aí eu falei, opa, é muito mais do que eu conheço e do que eu penso. Então assim, eu estou muito atrás do que eu achei que eu pudesse, onde eu poderia estar. E aí caiu a minha ficha da grandiosidade do que realmente faltava eu aprender e eu amadurecer. E aí eu falei, nossa, sabe assim, eu fiquei muito mal naquele dia, na época, eu fiquei pro meu irmão, chorando e falei, nossa, fui escurrachada na entrevista. Mas assim, foi realmente, aquele momento precisou acontecer para eu pudesse me preparar e realmente atingir aquele objetivo, porque eu tinha aquele objetivo de... Você queria? Eu queria aquilo, eu queria ter uma experiência profissional, um grande escritório de arquitetura internacional, e eu entendi que eu precisava me preparar para aquilo. Sim, claro. Então eu me tranquei assim, eu fiquei 3 meses preparando meu portfólio, não conhecia, não sabia o padrão, o perfil do material que a gente precisava entregar para as entrevistas e falei, eu vou conseguir aquilo, né? Não estava preparada, mas eu vou conseguir aquilo. E aí, realmente, eu precisei, foi uma trajetória, né? Meu primeiro estágio, eu já tinha entrado, quando eu fiz essa entrevista, eu não tinha nem começado o meu mestrado, então não tinha experiência nenhuma lá. Então, eu não sei onde que eu estava com a cabeça naquele momento que eu achei que eu estava indo arrasando. E aí eu comecei o mestrado, aí fui entendendo, fui estudando, fiquei 3 meses focada em desenvolver o material e estudando para as entrevistas, entendendo o mercado lá.
E aí eu consegui o meu emprego, aí eu trabalhei num escritório de arquitetura lá, que faziam as reformas turnkey. Então a gente pegava clientes de altíssimo padrão, a gente entregava as obras em 12, 16 semanas. Nossa. Assim, em Londres as fachadas são todas tombadas, então a gente permanece com a casca do imóvel, mas por dentro a reforma é total, completa. Então, foi a primeira vez também que eu tive contato com o mundo de interiores e de uma forma muito diferente do que eu via que acontecia no Brasil. Muito rápido. Muito rápido, muito otimizado, uma performance altíssima. Então, aquilo também, aquela oportunidade que eu tive, me fez, de novo, voltar para aquilo. Eu achava que eu estava muito preparada para algo. E aí eu entendi também porque eu não estava tão preparada, porque a minha referência de experiência era muito diferente do que eles muito aquém do que tinha ali. Então eu consegui esse primeiro estágio como estudante do mestrado, e aí eu fiquei 1 ano nesse escritório, e no segundo ano do mestrado eu fui trabalhar para um escritório bem grande, internacional, com sede em diversos países, em Nova York, Austrália, Emirados Árabes, e tinha uma sede em Londres. E aí sim eu alcancei esse objetivo e mudou completamente assim o curso futuro. Que história sensacional. E assim, o que é legal. Eu nunca falei isso antes. E assim, eu pude perceber a sua energia em tudo isso. Isso é bem legal. Que bom que você conseguiu dividir isso com a gente, que eu também não conhecia. Isso é um pouco da Dani Paz para vocês. Eu vou pedir 1 minutinho, porque o papo está muito bom e o tempo corre muito rápido, mas daqui a pouco a gente volta. Por favor, fiquem aí. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, primeiro bloco sensacional, com histórias inéditas da Dani na Inglaterra. E nesse bloco, a Dani vai dividir com vocês o dia a dia dela hoje, os trabalhos, as obras. Ela tem projetos, nossa, belíssimos. A linha que ela trabalha é uma linha muito, mas muito, do meu ponto de vista, sofisticada, tá? Detalhista. Então, eu gostaria que você, Dani, explicasse um pouquinho para nós aqui, para o nosso público, como está sendo o seu dia a dia, seu trabalho, sua rotina. Você está fazendo projeto em Santos, São Paulo, em qual outro pedacinho do mundo, Dani? Madrid. Sim. Poxa, assim, hoje, de novo, a gente estava conversando lá embaixo, né? Quando eu voltei de Londres, eu não projetei o que iria acontecer, mas eu projetei o que eu gostaria de fazer, o que eu iria entregar. Sim. Então, fui colhendo, né, as consequências, mas eu realmente não, quando eu voltei para Santos, não imaginei que eu voltaria para Santos. Eu entendi que seria uma oportunidade e quis investir nessa oportunidade, mas eu realmente entendi, voltando lá até na história que a gente está falando do bloco anterior, aquela experiência me fez entender alguns nichos que eu poderia atuar aqui e entregar serviços e produtos que eu não conhecia, que eu sei que faltavam no aqui, nível que superior, o cliente não tinha. Então, o que eu fiz foi unir um pouquinho de tudo isso, entender pegar aquela experiência,
eu continuei sócia do escritório que eu trabalhei em Londres, minha segunda experiência profissional em Londres, eu me associei ao escritório, quero permanecer com isso, quis permanecer com isso porque é uma reciclagem que eu tenho. Uma oportunidade. E hoje a gente tem projetos na Baixada, em Santos, no litoral, em São Paulo, no interior. E a gente também está fazendo um projeto em Madrid, um projeto em Viena, fora do país. E o que eu busco entregar para os meus clientes é unir, acho que o que me trouxe para a arquitetura lá de trás. Então, entender a arquitetura como uma arte, tem o lado criativo, mas é um negócio, é um produto, o cliente investe muito para ter um resultado. Então, tratar isso de uma forma profissional e uma forma séria, que é o investimento que o cliente faz, não só nós, no profissional, mas em tudo que ele que abrange o que vai ter como resultado. Então, o nosso foco hoje é mesmo unir. A gente trabalha com muitos clientes investidores, então sempre tem essa veia comercial aí, para que o cliente tenha plena consciência do que ele está escolhendo, do onde ele está investindo, o que ele vai ter como resultado, não só estético, funcional, mas também comercial, né? O produto que ele está ganhando ali no imóvel que ele está investindo, então o que isso agrega de valor para o imóvel dele comercialmente. Então eu tento aí unir, hoje o que a gente faz é unir esses braços da arquitetura para entregar um produto diferenciado para o cliente. Então tem sido bem desafiador e bem satisfatório, assim. A gente tem tido resultados super positivos. Que legal, Dani. Que bom que você voltou para Santos. Santos agradece o seu retorno aqui para casa. O seu trabalho realmente é um trabalho bastante diferenciado. A gente tem a sorte, o privilégio de estar com você, acompanhar toda a sua dedicação, a dedicação que você tem não só para o projeto, mas para o seu cliente e para o resultado comercial que você fala desde a primeira vez que a gente conversou, né? Realmente, para mim, no começo foi um pouco difícil entender isso, porque realmente é uma visão bem única, bem específica, mas bem legal, os clientes gostam bastante. O resultado, vou pedir para você dividir com a gente aqui algumas imagens, mas o resultado é bastante interessante e os prazos são bem curtos, né, Dani? Sim, um desafio que eu encontrei quando eu voltei para cá foi unir o projeto com a execução. Então foi muito desafiador e até hoje a gente trabalhar com terceiros, né, com fornecedores. Então a gente nosso trabalho depende de diversos profissionais. Então uma forma que a gente foi desenvolvendo e encontrando para trabalhar com isso é trazer tudo isso para dentro de casa. Então hoje a maior parte dos projetos que a gente tem no escritório, eles são contratados no modelo All Inclusive, onde a gente entrega para o cliente o turnkey, né? Então a gente entrega para o cliente o projeto e a execução. Então a gente pode tirar aí alguns momentos desafiadores que a gente encontrava. Então a gente tem acompanhamento de obra, então a gente tinha alguns fornecedores que trabalhavam diferente da gente, então a gente buscou uma solução interna dentro de casa para que o cliente não ficasse frustrado com o processo, porque o processo do projeto é muito perfeito, né? O cliente sempre está satisfeito com o projeto, a gente realmente não tem nenhum feedback negativo com os clientes durante a fase de projeto. Inclusive, a gente tem uma empresa que a gente contrata especializada em pesquisa de satisfação, que trabalha com os nossos clientes em paralelo para que a gente possa identificar dos clientes que momento que a gente pode melhorar em cada etapa. Bem inglês isso, hein, Dani? Bem inglês. Eu me preocupo muito, né? Assim, aonde exatamente a gente precisa melhorar, o que exatamente a gente precisa fazer para não frustrar a expectativa do cliente nem a nossa, porque, poxa, Alan, imagina, você trabalha pra caramba, você vai na loja, você cuida do seu cliente, do seu funcionário, do seu colaborador e você recebe um feedback negativo, é muito frustrante para nós, profissionais que somos comprometidos. Então eu fui
percebendo aonde que eu poderia eliminar as frustrações. Então, o All Inclusive veio exatamente para trazer para o cliente uma solução completa. Então, a gente entrega num prazo super curto, a gente trabalha com prazos de 90 a 120 dias para entregar a obra completa, executada, com materiais, todo completo. A gente garante a execução, então a gente sabe o que a gente está fazendo. Vocês também, você falou para mim, Dani, eu quero ter o meu funcionário, né? Eu não quero terceirizar. Então a gente tem um controle muito diferente quando a gente tem o nosso prestador de serviço. Muito maior. Então a gente trouxe tudo isso exatamente para minimizar a frustração do cliente e a nossa, porque está tudo embaixo do nosso guarda-chuva. Então a gente conseguiu criar um processo diferente de execução, um processo diferente de projeto para entregar esse resultado para o cliente. Então hoje 80%, 90% das nossas contratações estão no modelo All Inclusive e cada vez mais a gente percebe que quando a gente apresenta para o cliente é o modelo que encaixa de uma forma completamente personalizada. Então aqui mesmo, né, Alan, a gente apresenta para vocês diferentes tipos de padrões e estéticas de luminárias, de tecidos, porque a gente não tem um modelo standard, um modelo padrão ali que a gente replica, não, a gente faz o projeto, personaliza e depois a gente entra com o modelo de execução de acordo com aquele projeto que o cliente aprovou. Então, cada execução vai ser personalizada para cada projeto, não tem um modelo padrão que a gente segue. Então, aí a gente vem aqui, bate na sua porta e fala, a gente precisa dessa lâmpada, me ajuda a conseguir. Eu acho que isso é muito legal nessa troca que a gente tem. A gente vem para você, apresenta o que a gente precisa e você consegue entregar essa solução. Então eu não venho aqui e busco a solução que você tem, você corre atrás da solução que eu preciso. Nunca é uma solução caseira. Nunca é uma solução caseira. Realmente é sempre uma solução personalizada, né? Sim. Isso é uma tônica do seu trabalho, a gente percebe isso desde o começo. E o que é legal, dando opções para o cliente, né? O cliente que faz a escolha, né, Dani? Sim, o cliente que faz a escolha. É trabalhoso, mas a satisfação é muito grande e é garantida. E aqui, eu sou prova disso. A gente tem clientes muito bem atendidos, muito satisfeitos, que indicam, referenciam a Dani e também a nossa empresa para suas famílias e seus amigos. Eu vou pedir novamente um minutinho para vocês. Papo excelente aqui com a Dani. Muito obrigado, Dani, por dividir com a gente Eu que agradeço de novo. Coisa boa. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado. Voltamos para o nosso terceiro e, infelizmente, último bloco. Dessa vez, que eu vou convidar a Dani em breve para vir conversar aqui conosco novamente. Nesse último bloco, Dani, eu vou te pedir para você dividir aqui conosco seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Divide com a gente, por favor, minha amiga. Alan, eu estou hoje focada em resolver e melhorar o presente. Então, eu não planejei atender 2 clientes internacionais. Eu não imaginei hoje estar com o escritório do tamanho que a gente está. A gente tem hoje um escritório também na Faria Lima, em São Paulo. Não imaginei isso. Mas eu foquei no que eu queria entregar, no que eu queria fazer. E hoje eu tenho um monte de desafio. A gente tá presentes, a gente tem um monte de coisa para resolver no escritório. Eu estou muito focada em melhorar ainda mais os nossos produtos, então em aperfeiçoar cada vez mais o que a gente está entregando hoje. E eu espero e acredito que fazendo isso a gente vai seguir numa constante muito positiva. Então eu não sei como a gente vai estar ano que vem, daqui a 2 anos,
mas o meu foco é melhorar, aperfeiçoar e expandir dentro desse conceito que a gente trabalha hoje. Com certeza você vai colher, né? É muito bonito ver uma mulher jovem, extremamente profissional. Assim, eu penso que vocês conseguem entender a entrega. É muito legal essa energia toda, né? Parabéns por todo esse profissionalismo, por toda essa entrega. Para mim também, por todo esse amor à arquitetura, à decoração, esse respeito ao seu cliente, respeito também ao seu sonho, porque para mim você sonhou isso lá atrás, quando você ia com a sua mãe nos decorados, né? E você aprimorou muito isso, porque a gente vê todo esse trabalho que você faz. E assim, Dani, quando você não está nessa energia toda, o que você gosta de fazer? Nossa, assim, foi uma pena, né, a pandemia, que não possibilitou que a gente que eu pudesse viajar tanto. Eu adoro viajar, meu marido adora viajar. Minha experiência lá fora me possibilitou entender a riqueza que uma viagem traz para nós. Verdade. Então, nossa, assim, quando dá, eu tô viajando, quando não dá, eu também procuro viajar. Eu adoro viajar e eu adoro projetar fora do escritório. Então, a parte criativa para mim nunca é dentro do escritório. Então, eu adoro viajar com meu iPad, eu sento nos lugares, nos restaurantes e trabalho. É quando melhor flui para mim a parte criativa. Então eu até falo para meu marido, eu tenho que viajar porque eu tenho que trabalhar. A viagem é o meu trabalho, eu preciso viajar para poder criar, alimentar tudo isso. Eu sou muito criativa mesmo nesses momentos, então, e para mim não é nenhum esforço, eu não sinto que eu estou trabalhando, é a parte mais prazerosa até, é a parte ali mais genuína da arquitetura, né? Então é o meu hobby, assim, então eu vou ter que continuar viajando para trabalhar, para criar. Quanto mais cliente, mais viagem. Olha, eu também adoro viajar. Para mim é uma das melhores coisas da vida e estimula realmente a criatividade. Eu tenho duas pessoas ali atrás também, das câmeras, Vivi e Arthur, que estão nos assistindo, que também adoram. Eu tenho um presentinho para você, que hoje eu vou pedir para uma pessoa especial te entregar. Eu faço questão que seja essa pessoa. Espero que você goste e muito obrigado novamente, Dani. Alan, obrigada, assim, que conversa legal, hein? Que conversa legal, foi muito bacana, eu não imaginei, eu vim aqui depois, começamos tarde, depois de dia de trabalho, você falou, você vai ser televisionada, eu pensei, caramba, não vim preparada, não vim na make. Mas foi muito legal, foi assim, tô super à vontade de estar aqui conversando com você. Que bom. De fato, você atende, assim, inúmeros desafios que a gente traz. A gente sempre apresenta para vocês o produto que a gente quer, o que a gente procura, e vocês correm atrás, então eu acho que é muito legal ter essa troca com fornecedores que estão dispostos a atender o que a gente precisa e não só o que eles têm. Sim. Às vezes o que eles têm não é o que a gente precisa. E a gente realmente vai ali no detalhe do que a gente precisa para aquele projeto, e vocês sempre trazem e sempre conseguem. Então, eu te agradeço. É muito bom, obrigada mesmo, foi ótimo. Agradeço, obrigada. Que bom que você gostou. Obrigado. Obrigada. Tamo junto, valeu. Olha quem trouxe para você o seu presente.